calma, né? E você trazendo uma belíssima pintura mais uma vez. Isso. Como a gente vai ter mais tempo, então eu trouxe hoje uma mandala pro pessoal. Então eu vou ensinar o passo a passo. Vai ser num disco de MDF, tá? E vamos lá. Ele tem 2 camadas, né? Na Mega Artesanal lançamos 3 pares de mandalas. Então são 6 stencils que eles podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. Então hoje eu vou ensinar a trabalhar em conjunto esse modelo aí. Então, ótimo. Se der tempo a gente mostra com calma as outras peças também. A Mayumi, programa inteiro junto com ela. Então vamos lá. O disco de MDF, eu apliquei umas 2 camadas ou 3 de camurça queimado, tá? Com rolinho de espuma mesmo. E aí eu preciso achar o centro desse círculo. Eu coloco o MDF em cima de um papel, pode ser jornal também, tá? Aí vocês vão marcar o círculo com lápis, vocês vão cortar com a tesoura e dobrar ele em 4. Dobrou em 4, dá um pique aqui na ponta, aí vocês vão ter o centro. Achou o centro, pega um lápis, marca, e aí você já sabe onde encaixar o stencil, tá? Então, aqui eu já trouxe uma peça adiantada, pelo menos a metade, para poder ensinar com mais calma todas as etapas da mandala, tá? Quando a gente encaixa esse stencil, ela tem os pontinhos aqui, então eu coloco pontinho com pontinho, tá? Aqui vocês vão encontrar, ó, dá pra ver ó, a marcação que eu fiz com lápis, né? Marcou, posicionou, tem que marcar esses pontos aqui. Como eu já fiz um lado, pra dar uma né? continuidade. Isso, então ele já tá com a marcação. Eu vou trabalhar agora com cerâmica, então eu pego um pincel grande, cerâmica, ele tá bem posicionado, e aí eu vou fazer essa primeira anotação. Com a cor cerâmica. Aí eu tiro o stencil e preencho esse espaço. Deixa eu marcar também a externa. Agora eu tiro. Com o pincel maior, eu preencho esse espaço. Para não ficar claro. Se necessário, pode utilizar um pouquinho de água ou médium, para dar um preenchimento mais fino. Não se preocupa com o acabamento na borda. Agora aqui eu vou usar a mesma cor e vou só dar uma sombreada por fora. Aqui, nessa moldura, eu vou utilizar a mistura de cerâmica e marrom, tá? Então, cerâmica, marrom. Opa. Claro que a Mayumi está utilizando as tintas acrílica fosca da Acrylex, médio acrílico da Acrylex. Agradecer também a turma da Acrylex, em parceria também com a Mayumi, com o nosso programa. E está também trabalhando com os pincéis da Condor. Ah, só está trabalhando com coisa boa. Só com coisa a boa. A Condor tem uma linha completa de pincéis também, auxiliando vocês no dia a dia. E também está trabalhando, claro, com os inúmeros modelos que a OPA tem de stencil, valorizando aí o seu trabalho do dia a dia. Aqui vocês podem aplicar 2 camadas, tá? Eu vou aplicar uma só, mas vocês podem aplicar 2 camadas dessa cor, que é cerâmica e marrom. Então, agora eu vou descarregar um pouco esse pincel, eu vou pegar um marrom escuro, descarrego de novo
E aí eu vou dar uma leve sombreada aqui nesse encontro. Agora eu vou lavar o pincel. Toda vez que eu lavar o pincel é muito importante torcer e depois secar o pincel muito bem. Então faz força, tá? Para secar, tirar todo o excesso de água. O pincel é forte, ele não vai quebrar. Agora eu vou reposicionar o stencil. Eu ainda consigo enxergar os pontos, os registros. Agora eu vou trabalhar com o azul seco e um pouquinho de branco. Tiro o excesso, como sempre. Eu vou começar a trabalhar aqui nessa borda. Então, aqui eu tô fazendo só a metade. Vocês vão trabalhar de uma vez só ele inteiro, tá? Como a gente acaba utilizando mistura de cores, talvez dê um pouco de diferença entre um lado e o outro, mas isso aí acontece porque eu tô fazendo em duas partes. Mas quando vocês fizerem de uma vez só, não vai haver essa diferença. Agora essa parte interna também. Vou acrescentar um pouquinho mais de branco. Deixa eu conferir aqui. Dá uma olhadinha, né, Maíra? É sempre bom, né? É. Duas vezes. Para aproximar um pouquinho mais as cores dos dois lados. Agora eu vou tirar esse stencil e vou posicionar a outra. Deixa eu marcar só um pouquinho mais, só para vocês visualizarem os registros. Que é a continuação, né? Isso. Eu tô fazendo com azul para vocês enxergarem, tá? Mas pode usar uma fita crepe para marcar em cima da fita. Então aqui, agora eu tenho a segunda camada. Eu vou limpar o pincel. Secar muito bem. Eu vou trabalhar com o amarelo ocre, um pouquinho de branco. Tira o excesso. E aqui eu vou poder trabalhar essas curvinhas que estão por fora. Sempre a Mayumi volta no papel toalha para certificar que não está em excesso o seu pincel. Isso mesmo. E sempre o movimento, o pincel todo ele na vertical, como vocês estão vendo, né? Ó. São movimentos repetitivos, mas eu sempre pergunto que tem sempre gente nova chegando, viu, Mayumi? É verdade. E não pode exercer muita força sobre o pincel também, para não acumular tinta nas bordas do stencil. Então, aqui eu apliquei uma camada. Eu vou aplicar também aqui no centro.
Não esquecendo que lá no nosso site, atelieratv.com.br, o pessoal que visitar lá e colocar o nome Mayumi Takushi, o que tem de aula da Mayumi, viu? Verdade. Tô falando bastante para vocês que gostam de pintura em madeira e pintura em tecido também, que a Mayumi veio várias vezes também com pintura em tecido. Visitem lá no nosso site ou no nosso canal no YouTube, coloca lá Mayumi Takushi, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante a trabalhar com os stencils da OPA e os outros materiais que a Mayumi sempre traz com ela, pincéis da Condor, material da Acrylex, ela trabalha também com os tecidos da Estilotex, tá com uma parceria boa aí com grandes parceiros. Verdade. Dá pra ficar assistindo os vídeos um tempão. Aqui, essa parte interna, então aqui eu aplico umas 2 vezes para dar cobertura, né? Agora eu vou pegar um outro pincelzinho, deixa eu secar ele. Não pode ter preguiça de secar o pincel, tá? Azul seco novamente. Branco. Só que dessa vez eu vou deixar ele um pouco mais claro. Um pouco mais de branco. Sempre camadas finas. Se não der cobertura na primeira camada, aguarda a secagem, aplica a segunda, a terceira. Aqui eu tô trabalhando com batidinha para dar mais preenchimento, tá? Pode aplicar, pode secar e aplicar mais umas 2 vezes para ele ficar mais clarinho. Olha que lindo que tá ficando, a Mayumi tá fazendo em tempo real, hein? Camada por camada aí. Aqui a grande vantagem é que a gente ganha tempo na pintura, né? Porque geralmente o pessoal coloca uma camadinha só no stencil e aí depois precisa trabalhar com pontilhismo. E aí no pontilhismo acaba, ele demanda tempo, você precisa ficar muitas horas. Muito tempo, né? Então na pintura você consegue economizar aí um tempinho. Vou usar aqui um douradinho. Esse aqui é o ouro. O dourado solar também fica muito bom. É Metal Colors, né? Metal Colors. É muito legal essa tinta. Tá de brilho, né? Isso, aí ele já dá uma levantada. Eu vou acrescentar um pouquinho de branco e vou fazer uma luz seca em algumas áreas para ressaltar a curvatura das fitas. Assim ela ganha um pouco mais de volume. Isso aqui fica muito bacana também trabalhar em camiseta. Aí estica bem a camiseta, né? Claro, e trabalha com tinta de tecido. Né? Trabalha com tinta de tecido, usa esse passo a passo, só troca as tintas. Aqui, já tenho. A mandala em si, ela tá pronta. Agora a gente vai fazer o sombreamento e trabalhar com pontilhismo. Então, vou pegar o pincel. 2 pincéis, um para esfumar, um para aplicar tinta, outro para esfumar. Hidrata, pega o marrom escuro.
aqui nessa borda eu trabalho com marrom escuro e em seguida eu esfumo dos dois lados. Eu só consigo fazer isso porque tem o médium. Se fosse água, já teria secado. O médium acaba retardando um pouco, né? Retarda. O médium é um produto muito bom mesmo. Usando em uma quantidade adequada, você consegue controlar muito mais a tinta acrílica. Pode usar com tinta PVA também. Isso aqui lembra muito o toque da tinta óleo. Aqui também nós temos uma sombrinha. Eu vou retornar esse stencil aqui. E vou reforçar essas fitas que eu acabei de esfumar. Para você que está chegando agora, o programa inteiro com a Mayumi não conseguiu assistir, não se preocupe, porque assim que terminar, você poderá conferir o programa na íntegra lá no nosso site, lá no nosso canal no YouTube. A Mayumi dando um show, mostrando todo o passo a passo para você por completo. Aqui, na parte da moldura, eu vou com o dourado fazer toda a parte externa. Um arabesco meio chinês, meio, né? É, ele fica bem oriental, né? Olha que lindo que fica. A gente tem que tomar cuidado só para não subir em cima da mandala, tá? Então, quando chega perto da mandala, vai enfraquecendo aí o arabesco. Opa. Olha que lindo que tá ficando em volta de toda a peça, né? Isso. E aí, eu vou só... Opa, esqueci de fazer uma coisinha aqui. Esse centrinho aqui é mais claro. Aí, com a tinta dimensional dourada, a gente vai embelezar ele. É a perfumaria, né? Então... Aqui, gente, eu não vou fazer inteiro, porque... vai levar tempo, mas é só usar o bico e vai fazendo o contorno das áreas, tá? Então, onde eu utilizei essa tinta dimensional? Eu utilizei para fazer alguns detalhes, pode utilizar nos contornos, aqui no contorno externo, também na borda do suplá, e aí... Se quiser invernizar, precisa invernizar antes da tinta dimensional, tá? Então, aí seria um verniz acrílico mesmo? Verniz acrílico, pode misturar o acrílico fosco com brilhante para ter um semibrilho. E aí depois disso é que vai trabalhar com o pontilhismo. Se quiser pode colar strass também, pedrinhas. Olha que aula maravilhosa. Como é que a gente fala para a Mayumi e para as peças dela? Como é que é, meninos? Ó, linda peça.